Terceiro Congresso Latino-Americano de Desenvolvimento Sustentável, o eixo temático Patrimônio Histórico, Arquitetônico e Paisagístico, o artigo Patrimônio Cultural como indutor do planejamento urbano e ambiental. Esse trabalho é de autoria de Nilo Nunes, Elizabeth Corrêa e Manuel Henrique Gameiro Gondig. Porém, a apresentação será feita por mim, Nilo Nunes, e pela Elizabeth de Fátima Corrêa. Introdução. O estudo está direcionado para o município de Betioga, situado no litoral do estado de São Paulo, no Brasil. A interação entre patrimônio cultural, desenvolvimento urbano e gestão ambiental sustentáveis é fomentada pelos fatores históricos da relação entre fortaleza-natureza, homem-cidade e sociedade-ambiente. Considerando-se as relações temporais, espaciais e socioambientais, definiu-se o Forte São João de Betioga e seu entorno pela sua relevância na história e suas conexões culturais, paisagísticas e arquitetônicas como elemento central da pesquisa. O objetivo do trabalho é provocar uma reflexão sobre a importância do patrimônio cultural e oferecer uma base teórica e propositiva, a partir da identificação dos principais aspectos temporais, espaciais e ambientais, visando o entendimento e a compreensão das relações históricas, arquitetônicas, paisagísticas e ambientais como indutor do processo de planejamento urbano e ambiental do município de Betioga. O método, sob o ponto de vista dos objetivos, a pesquisa caracteriza-se como exploratória e, do ponto de vista dos procedimentos técnicos, é bibliográfica e documental. O estudo compreende o Forte São João de Betioga, seu sítio histórico do entorno e a área de abrangência, que se relaciona com a bacia hidrográfica do rio Itapanhaú, a principal bacia do município, tendo em vista a sua intensa relação com a área urbana e os limites de preservação ambiental. A área de estudo ela fica situada no município de Betioga, um dos 9 municípios da região metropolitana da Baixada Santista. A região metropolitana da Baixada Santista está localizada no litoral do estado de São Paulo, configura-se predominantemente como um ambiente costeiro marinho. Abriga o Porto de Santos, é a região pioneira da colonização do território brasileiro. A Baixada Santista é denominada de Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos, o GRHI-7, integrante do Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo, o SIC. O município de Betioga, criado em 30 de dezembro de 1991, possui significativas parcelas de áreas de preservação ambiental, conforme figura 2. É banhado por 33 km de praia, área de 491,55 km² e 64.188 habitantes, conforme IBGE 2022. Betioga faz limite ao norte com o município de Salesópolis, Biritiba e Mogi das Cruzes, pertencentes à região metropolitana de São Paulo, no Planalto. Ao leste, no litoral, com o município de São Sebastião, ao oeste com a cidade de Santos e ao sul com o município de Guarujá e o Oceano Atlântico. Embora um município jovem, Betioga possui profunda relação histórica com a Baixada Santista, pois em 1531, Martim Afonso de Souza, fundador da primeira vila oficial do Brasil, São Vicente, em 1532, teria construído a primeira estacada, posteriormente Forte São João de Betioga. O canal de Betioga, mostrado na figura 3, é considerado ponto estratégico para a defesa das vilas de São Vicente e Santos, e garantiu a implantação do processo de colonização em território brasileiro, iniciada por Martim Afonso.
Com relação aos resultados e discussões, vamos falar um pouco sobre planejamento urbano e ambiental. O Estatuto da Cidade, ele regulamentou os artigos 182 e 183 da Constituição Federal de 1988, que estabelecem diretrizes gerais da política urbana no país, ampliando a abrangência do planejamento municipal para a zona rural dos municípios e o planejamento ambiental. Com relação ao Plano Diretor Municipal, a Constituição Federal de 88 estabelece que a política de desenvolvimento urbano executada pelo Poder Público Municipal tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes, e é obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes. No Estado de São Paulo, a Constituição Estadual de 89 avançou e determinou que os planos diretores são obrigatórios a todos os 645 municípios paulistas e deverão considerar a totalidade de seu território municipal, ou seja, a área urbana e rural. O zoneamento ambiental, ZA, juntamente com o plano diretor, PD, é considerado um balizador do ordenamento territorial urbano, rural e ambiental e deve considerar as propostas da sociedade civil e dos agentes públicos quanto aos programas e projetos. Com relação ao plano diretor do município de Betioga, a emancipação de Betioga do município de Santos ocorreu em 1991, através de um plebiscito, com eleição municipal em 1992 para o primeiro mandato de 1993-1996. O Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, PDDI, foi elaborado com a participação da comunidade. A proposta objetivava um desenvolvimento equilibrado, ordenado, integrado e sustentável, numa perspectiva de projeção de 10 e 20 anos. A proposta do primeiro Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, o PDDI, conforme temos aí na figura 4, foi elaborada pela equipe técnica da Diretoria de Planejamento de Obras do município. Foi estruturada da seguinte forma: Caderno 1, apresentação, introdução, metodologia e fundamentação. O caderno 2, diretriz. Caderno 3, instrumentação, código de uso do solo e proteção dos recursos naturais do município. O caderno 4, instrumentação, código de obras e edificações. O caderno 5, instrumentação, legislação para condomínios e vilas. E o caderno 6, instrumentação, equipamentos receptivos de praia, considerando que Betioga é uma estância turística, e o caderno 7, diversas informações gráficas. Verificou-se que o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado foi concluído em 1996, encaminhado à Câmara Municipal de Betioga para análise, discussões e aprovações. Entretanto, como estava em final de mandato, a análise não ocorreu. O projeto do PDDI foi transferido para a gestão seguinte, mandato 97-2000. O prefeito eleito para esse mandato 97-2000 solicitou a retirada do projeto do PDDI da Câmara para eventuais revisões, sugestões e alterações. Em 13 de novembro de 1998, a Câmara Municipal, aí no segundo mandato legislativo, aprovou o Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável, o PDDS, o Código de Obras e Edificações e o uso e ocupação do solo. Embora a base documental, técnica conceitual, instrumental, cartográfica e de legislação ambiental tenha sido aproveitada do primeiro plano, denominado PDDI, constatou-se flexibilizações na proposta de zoneamento urbano e ambiental que estavam previstos no primeiro plano, no plano do PDDI.
E o patrimônio cultural, ele não foi devidamente considerado nos seus múltiplos aspectos. Souza, no seu trabalho de 2008, ele afirma que a Lei 317 de 1988, de uso e ocupação do solo urbano de Betioga, permitiu a flexibilização da legislação ambiental vigente, provocada pela pressão dos agentes do mercado imobiliário, no sentido de viabilizar empreendimentos que contemplassem os seus interesses. Santos, no trabalho publicado em 2001, reforça que no processo de planejamento urbano e ambiental, o patrimônio cultural deve ser considerado na dinâmica de desenvolvimento das cidades, como um aspecto estratégico na afirmação de identidades de grupos e comunidades. Nesse contexto, enfatiza-se que o patrimônio cultural deve ser considerado e incorporado em toda a sua amplitude e complexidade no planejamento urbano e ambiental das cidades em todo o Brasil, visando o desenvolvimento sustentável dos municípios. O patrimônio cultural, na Constituição Federal de 88, no artigo 216, sofreu uma substituição de nominação. Ele passou de patrimônio histórico e artístico para patrimônio cultural brasileiro. Portanto, conceitua-se patrimônio cultural como sendo os bens de natureza material e imaterial, incluindo as formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver, as criações científicas, artísticas e tecnológicas, as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais, os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Patrimônio cultural do município de Betioga. Betioga tem um papel extremamente importante na trajetória da história. O processo de colonização tem início com a expedição de Martim Afonso de Souza. Segundo Santos, em 1937, Martim Afonso, que é um historiador santista, Martim Afonso teria construído a primeira estacada de madeira, paliçadas utilizadas pelos nativos para se defender dos inimigos. Posteriormente foi designado de Forte São Tiago e mais tarde denominado de Forte São João de Betioga. A região era ocupada por índios carijós ao sul, os tupinambás ao norte, os tupiniquins nas proximidades da ilha de São Vicente e os tapaiunos e miramomes nos contrafortes do rio Itapanhaú, na Serra do Mar, em Betioga. Forte São João de Bertioga, Patrimônio Histórico Nacional. O Forte São João de Bertioga, considerado pelo PDDI como marco zero do município, conforme a imagem 4, foi tombado em 1940 pela extinta Superintendência do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ISFAM, hoje Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM. Está localizado no extremo sul da Praia da Enseada, conforme mostra aqui a figura 5, onde o canal de Bertioga faz junção com as águas do mar e do rio Itapanhaú, confrontando-se com a ilha de Guaíbe, ou Guaibê, hoje Santo Amaro, onde fica o município de Guarujá. O início da construção, em 1531, é marcado por um conjunto de paliçadas, que são cortes de troncos de árvores, próximas umas das outras e unidas entre si, formando uma barreira de proteção, onde os indígenas, com arcos e flechas, se defendiam dos seus inimigos. Em 1551, Dom João III, rei de Portugal, autorizou a construção e, em 1553, a coroa portuguesa enviou o projeto para a construção da primeira fortaleza real construída no Brasil, o Forte São João de Bertioga,
como aqui mostramos a figura 6, com várias inserções da importância da localização de Bertioga, do canal, como um ponto estratégico, né, para a defesa das vilas de São Vicente, Santos e do próprio Porto de Santos. Né. Tendo em vista as dificuldades enfrentadas para a construção, como a falta de mão de obra, adaptações e necessidades ambientais locais em se obter as rochas guinais provenientes de pedreiras espalhadas pela região, a construção do forte, ou da primeira fortaleza real, foi concluída somente em 1710. O projeto arquitetônico do Forte São João de Bertioga está fundamentado nas diretrizes e concepções arquitetônicas do Renascimento, baseadas principalmente na Lei de Proporções Geométricas, elaboradas e desenvolvidas por meio dos tratados de Alberti, São Sebastião Serlio, Jacopo Barozzi Vignola e Andrea Palladio. O edifício, mostrado na figura 7, caracteriza-se por uma planta retangular, telhado de 2 águas com alpendre central, voltado para a capela e a entrada principal do quartel. Simétrica em sua fachada, dá acesso à plataforma de armas. O pé direito era baixo, com 2,20 metros de altura, estruturado por uma retícula modulada de pilares de seção quadrada, construídos de pedra e cal. Em 1769, um maremoto destruiu parte da fortaleza, ou seja, do forte. Em 1817, o engenheiro militar Rufino José Felizardo e Costa projetou a reforma do Forte São João de Bertioga, né, conforme Moura em 2003. Algumas inovações foram incluídas, como a execução da cozinha, a cobertura em 4 águas, a elevação do pé direito e a alteração da volumetria, porém conservando as construções eruditas do maneirismo divulgados por Palladio, como a planta retangular, o alpendre e a capela adjacente. O forte foi edificado em pedra de cantaria, aparente, com sambaqui, óleo de baleia e areia. É composto por uma muralha de pedra e uma cortina horizontal formada pela plataforma das armas, 5 canhoneiras, 2 guaritas que serviam para a observação do mar e do canal de Bertioga, possibilitando sinalizar rapidamente a presença de inimigos. Entre a plataforma das armas e o quartel está a área de concentração dos soldados. Elas estão aqui apresentadas nas figuras 9 e 10. No quartel estão o alpendre, a capela, o quartel dos oficiais e dos soldados, a casa de jantar dos soldados, a despensa e a cozinha, além do mezanino onde ficavam as munições. O Forte São João ele traz aspectos importantes, né? Por exemplo, aqui no item A, na imagem A, o detalhe do degrau da escada, em gneiss ainda original, parte da parede do século XVI feita com gneiss ainda, né, existe, detalhe da presença de conchas na argamassa da parede da foto B, na imagem D, o batente de porta em gneiss, e o E, blocos de gneiss utilizados na plataforma do forte. E F é a pia feita em gneiss de granulação fina e coloração. Esses elementos, eles ainda estão presentes no Forte São João. Em 1904, Euclides da Cunha relata que o Forte São João estava abandonado, em ruínas, sem assoalho e parte do telhado havia desabado. Naquele período, o forte era utilizado como um dos pontos da linha costeira do Telégrafo Nacional. Em 1937 entre 1937 e 1941, Mário de Andrade publicou no suplemento em rotogravura do jornal O Estado de São Paulo, destacando a importância da salvaguardar da ruína o Forte São João de Bertioga, mostrado na figura 11, considerado uma das maiores relíquias do passado paulista.
O último restauro, figura já apresentada na figura 12, ocorreu no período de 1997 a 2000. Atualmente mantém um museu com um acervo da cultura indígena, enfeites corporais, armas, hábitos e costumes dos primeiros índios que habitavam Bertioga e da cultura portuguesa, material religioso, embarcações, armas e armaduras dos colonos portugueses do século XVI. O Forte São João de Bertioga, juntamente com o Forte São Luís, no Guarujá, Forte Itapema, em Guarujá, Forte dos Andrades, em Guarujá, e Fortaleza de Santo Amaro, na Barra Grande, também em Guarujá, juntamente com Forte Augusto de Santos, Casa do Trem Bélico, em Santos, Fortaleza de Itaipu, Praia Grande, fazem parte do Circuito dos Fortes. O Circuito dos Fortes da Costa da Mata Atlântica, apresentado aqui na figura 13, foi concebido a partir de um grande patrimônio histórico e arquitetônico, construído ao longo de 5 séculos para a defesa das vilas de São Vicente e Santos, bem como do Porto de Santos. É o mais importante e expressivo da América Latina, caracterizando-se como um relevante conjunto histórico e arquitetônico único no Brasil e talvez no mundo. Nesse contexto, o Forte São João de Bertioga, seu entorno e todo o cenário paisagístico que o envolve, possui uma função socioambiental, contendo os elementos fundamentais na preservação do patrimônio cultural do município e região. O patrimônio paisagístico e ambiental de Bertioga. A paisagem de Bertioga caracteriza-se como uma extensa faixa de planície litorânea de origem sedimentar, circundada por escarpas da Serra cobertas por vegetação do bioma da Mata Atlântica. Sua orla é formada por grandes enseadas descontinuadas pela presença de pequenos costões rochosos, mostrados na figura 14. Bertioga abriga parte do Parque Estadual da Serra do Mar e Parque Estadual da Restinga de Bertioga, concentrando importantes ecossistemas, sobretudo aqueles pertencentes ao complexo da Mata Atlântica, restingas e manguezais. A bacia hidrográfica do município de Bertioga é formada por 3 subbacias, do rio Itapanhaú, do rio Guaratuba e do rio Itaguaré. A bacia do rio Itapanhaú ocupa diferentes compartimentos geomorfológicos no Planalto e escarpas da Serra do Mar, e em sua maior parte na planície costeira, com rica biodiversidade, englobando um mosaico de associações vegetacionais e diversas fitofisionomias do bioma da Mata Atlântica. O rio Itapanhaú, figura 15, é um dos maiores rios do litoral paulista. Nasce na região do Planalto através de diversos contribuintes e escoa nas encostas da Serra do Mar, percorrendo sulcos das escarpas, atinge a planície litorânea em meandros e sua foz deságua no canal de Bertioga, integrando importante sistema hídrico estuarino de Bertioga, Santos e região. Nos trechos superiores da Serra do Mar, o relevo é bem escarpado, possui regime torrencial com corredeiras e cachoeiras. Quando atinge a planície costeira, apresenta características com furos, meandros e braços, e uma diversidade de ecossistemas. À medida que vai recebendo as águas dos seus afluentes, sua cor fica mais escura, característica da presença de compostos orgânicos de natureza complexa. Próxima da foz, o canal de Bertioga, a planície de baixa declividade, cria condições ideais para os manguezais, fruto de um equilíbrio complexo e frágil entre o rio e o mar. Base teórica propositiva para o planejamento urbano e ambiental visando o desenvolvimento sustentável. O planejamento urbano e ambiental deve ser orientado para o bem comum e para a redução de desigualdades, equilibrando as necessidades sociais, dinamizando a cultura, valorizando e fortalecendo identidades. Elaborar inventários locais detalhados do patrimônio cultural de interesse histórico, artístico, arquitetônico, arqueológico, paisagístico e turístico que possam orientar as políticas urbanas, territoriais e ambientais. No processo de planejamento, deve-se organizar uma tipologia de indicadores socioeconômicos, socioambientais,
socioculturais, socioeducativos, de saúde e salubridade ambiental, saneamento ambiental e as necessidades de infraestrutura para atendimento das demandas do município, do território municipal. Propor a implantação de parques urbanos lineares como lugares de interações, lazer, recreação e educação ambiental, numa visão ampliada no cuidado, na proteção e na defesa dos rios e de suas margens, como garantia de qualidade e quantidade de água para abastecimento público, recuperação da biodiversidade, das espécies e a neutralização das emissões de carbono. Entende-se ser crucial a responsabilização dos gestores públicos no cumprimento das metas e dos programas, projetos e ações contidos no Plano Diretor Municipal. Como conclusão, este trabalho não é finalístico, não se esgota com algumas das análises, reflexões e proposições aqui apresentadas. Entendemos que este artigo pode ser passo orientativo rumo ao aprimoramento do processo de planejamento urbano e ambiental a partir do contexto do patrimônio histórico, artístico e paisagístico do município. Concluímos reafirmando a importância do patrimônio cultural como indutor do planejamento urbano e ambiental na promoção do desenvolvimento sustentável em todas as suas dimensões. Agradecimentos à Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior CAPES pelo apoio através da Bolsa de Demanda Social e ao Instituto de Pesquisa e Ciências Ambientais de Bertioga pela disponibilidade da consulta e da cessão do seu acervo de estudos e trabalhos, especialmente do projeto Itapanhaú. Nós, autores, Nilo Nunes, Elizabeth de Fátima Correia e Manuel Henrique Gamero Gondik, agradecemos a oportunidade dessa apresentação no 3º Congresso Latino-Americano de Desenvolvimento Sustentável. Muito obrigado a todos. E, por fim, estamos aqui também disponibilizando as referências utilizadas neste trabalho. Obrigado.